Olá, eu venho deixar uma palavra direcionada da parte de Deus nesta tarde de quarta-feira para vocês. É uma palavra rima, que é uma palavra rima, é uma palavra direcionada, é uma palavra de destino, porque Deus tem falado. E eu venho falar aqui sobre o livro de 1 Coríntios, mais uma carta de Paulo, onde Paulo vem falar da importância de guardar o templo do Espírito. Eu vou ler um pouco aqui. Lá em 1 Coríntios 3, somente no versículo 16. Talvez essa palavra seja uma palavra direcionada para alguém que já serve. Por quê? É porque fazemos acepção de pessoas? Não. É porque o homem que é carnal não tem coisas espirituais que ele nunca vai discernir, está escrito. Então tem coisas que Deus quer falar que quem está na carne, quem deseja e satisfaz as coisas da carne, o seu eu, o seu ego, as suas vontades, nunca vai entender as coisas de Deus. Porque a própria palavra diz que as coisas da cruz é loucura para os que perecem, é loucura para aqueles que não creem na volta de Jesus, que não obedece, que faz a sua vontade, que nunca teve uma aliança com Cristo, né? Porque quando fala do santuário do Senhor, quando fala de abrigar o Espírito Santo, é aquele que tem uma aliança com Cristo. Mas que essa palavra direcione cada coração que vê esse vídeo. Lá no 1 Coríntios 3, no 16, diz assim: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Aqui Paulo está fazendo uma pergunta, né? Lá no 17 ele diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, ele é sagrado. Então Paulo diz aqui, através do Espírito Santo, que o meu corpo e o seu é algo sagrado. E que se eu e você fazer algo que destrói o templo do Espírito, Deus também vai destruir. Muitas das vezes as pessoas acham que destruir isso é com a morte física, mas tem a morte espiritual. Quantas pessoas estão vivas, entre aspas, mas está morta espiritual, está escrava de um vício, está escrava de algo que Deus não se agrada, porque Deus deu o Filho dele para ir à cruz para nos fazer livre. Quando Jesus morreu lá na cruz, crucificado, foi para que eu e você fosse livre. Em seguida aqui, ainda no livro de Coríntios, no primeiro livro de Coríntios, 1 Coríntios 5, eu vou ler um pouquinho para a gente ter uma reflexão. No capítulo 5, versículo 12 em diante, o tema do versículo 12 é falando da sensualidade que Deus condena. E no 12 ele fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não foi feito, a matéria, não foi feito para a impureza, mas foi feito para o Senhor, e o Senhor foi feito para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz ou membros da prostituta? Absolutamente não. Isso é Paulo ensinando através da carta ao povo da província de Corintos. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza.
qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade e peca contra o seu próprio corpo, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Mais uma vez ele faz a pergunta: que está em vós, o qual tendes parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Pois foste comprado por preço. Agora, pois, glorifique a Deus com o seu corpo. Então, assim, vários versículos que a gente for ler aqui fala do santuário do Espírito. Automaticamente, queridos, quando eu e você faz uma aliança com o Senhor, você vai lá na frente, você vai para um culto e você vai lá na frente, confessa o Senhor, porque é mandamento, confessai os vossos pecados, né? Pra gente ter uma aliança com Cristo, a gente tem que confessar Jesus para que todos vejam. Automaticamente o Espírito Santo de Deus vem e faz morada em mim e em você. E como eu sempre falo, Jesus, ele não foi à cruz para merecer o meu e o seu pecado. Quer dizer que a gente está isento? Não, mas a gente tem que se esforçar. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente. E Deus, ele fala claramente de pecar contra o santuário de Deus. Fala da imoralidade, fala da lascívia. Então, que a gente venha refletir. Essa atitude aqui tá me mostrando que eu tenho os frutos do Espírito, domínio próprio, porque todo mundo está suscetível. A Bíblia diz que só em olhar, muitas das vezes a gente peca, porque quando a gente olha, a gente vem os pensamentos e a gente, quando menos imagina, se pega até fazendo aquilo. Mas a pessoa que é direcionada por Deus, ela vai fugir. A Bíblia diz pra gente fugir do diabo. Não dê lugar ao diabo. Hoje eu tava vendo uma pregação que fala assim: se o teu olho direito te faz pecar, arranque ele. Se eu tô num determinado lugar e meu olho tá me fazendo pecar com alguma coisa, é melhor que eu arranque ele. No sentido normal, é melhor que eu deixe de frequentar aquele lugar. Mas tem pessoas que elas gostam de tentar a Deus. Elas gostam de tentar a Deus. Se você tinha uma determinada amizade que lhe levava para o prostíbulo, você fez uma aliança com Cristo, você vai continuar com aquela amizade ou você vai se afastar daquela amizade? Isso é questão de maturidade e entendimento. E Jesus não merece nem o meu, nem o seu pecado. Então, cuide do templo do Espírito, queridos. Jesus está às portas para voltar. Em poucos momentos de desejos e prazeres a gente perde a nossa salvação, porque a gente não sabe o dia nem a hora que Jesus volta, nem ele mesmo sabe. Ele disse: só o meu Pai sabe. Então zele do templo do Espírito, cuide da sua saúde, faça atividade física, vá ao médico, cuide da sua aparência, que nada seja em excesso, porque assim, a nossa vida tem que ser equilíbrio. Nada em excesso e nada em falta. Tudo que é em excesso é porque está querendo camuflar uma falta. E assim sucessivamente. Então, que a gente tenha cuidado com o templo. É pecado fazer atividade física? Não. Cuide do seu corpo, mas também não cuide só do seu corpo. Não adianta você ir à academia todos os dias, ser rata de academia, como o povo fala, e você não cuidar da sua saúde emocional. De que adianta eu cuidar do meu corpo, querer ter um corpo belo, bonito, saudável, mas a minha saúde emocional está dilacerada? Quando eu chego em casa, que boto a cabeça no meu travesseiro, eu tô triste, angustiada, com as lambendo as feridas, questionando, né, porque eu passo por isso, não vale. Cuide das suas emoções. Se você não consegue só, procure um profissional, um psicólogo. Comece a estudar inteligência emocional, a se fazer perguntas, a ter autocuidado com você. Por que Cristiane se comporta assim? Por que eu tô pensando muito isso? Por que eu não dei certo em determinadas áreas? Se autodescobrir, se auto-perguntar e buscar cura. Porque uma pessoa que tem uma saúde emocional desequilibrada, ela não avança em área nenhuma.
E para você ter uma saúde física boa, você tem que ter uma saúde mental boa, uma saúde emocional boa. O mental e o emocional está ligado ao outro. Então que a gente reflita, medite nessa palavra, né? Como Paulo escreveu aqui na carta de 1 Coríntios 3 e no 6, falando de cuidar do corpo. Cuide também da sua saúde, vá ao médico, coma bem, nós somos o que comemos. Se alimente bem, durma bem, vista bem, né? Porque não adianta você diz que é santuário de Deus e você coloca uma roupa que vai denegrir e vai expor o santuário de Deus. Então, assim, agrade a Deus. Não só agrade a Deus no dia que você vai ao culto, mas agrade a Deus na academia, agrade a Deus na fila da padaria, agrade a Deus no supermercado, no trabalho, na faculdade, onde você for. Seja testemunha de Cristo. Não seja só testemunha, entre aspas, nos dias de culto dentro de 4 paredes. Seja o espelho de Cristo onde você for. Que Deus te abençoe, te guarde e que você venha meditar para guardar o mandamento do Senhor. Que Deus te abençoe.